Esse computador. Tá. Então, a gente estava falando na semana passada sobre a questão dos papéis, que as pessoas assumem alguns papéis, que dentro do grupo, às vezes, elas podem se comportar de uma forma um pouco diferente do que ela se comportaria individualmente, que isso é uma das coisas que a gente, obviamente, tem que considerar. Mas que, obviamente, a gente tem vários benefícios do trabalho em grupo, do trabalho em equipe, então são coisas aí para que as empresas continuam utilizando. Aí, eu cheguei a falar do estudo de Hawthorne para vocês? Falei, né? Falei, sim. Eu acho que... É porque eu dou essa aula 2 vezes, gente. Eu dou quarta de manhã e quarta à noite. E às vezes o de vocês caminha um pouco mais ou um pouquinho menos dos meninos da noite. E às vezes eu não tenho certeza de quem que eu falei. Esse estudo de Hawthorne eu falei para vocês, né? Que é um bairro de Chicago, que eles começaram a fazer, o Mayo começou principalmente a fazer aqueles testes lá de iluminação, aumentava a luz, baixava a luz e tal. Falei para vocês? Falei, né? Será que tá tendo muito lag hoje? Tá demorando um pouco para vocês responderem. Eu tô achando que tá demorando para chegar a informação. É para vocês, hein? Na minha internet acho que tá normal. Gente, estão aí? Não lembra? Tá, então eu vou, na dúvida, vou explicar aqui para vocês, tá? Então é o seguinte, ó, deixa eu ver se aumenta esse troço aqui. Esses estudos são conhecidos aí como os estudos de Hawthorne. O anterior eu falei para vocês esses aqui do papel, sei, eu falei sim. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para dar a continuidade na coisa. Então, assim, a gente sabe que existem alguns papéis que a gente já estava falando na semana passada, que as pessoas acabam assumindo. Lembra o papel de mãe, o papel de conselheiro, o papel de motorista, que você espera que a pessoa faça determinadas coisas. Então, a gente assume papéis. E aí, o comportamento nem sempre é o mesmo que seria justamente porque você assume esse papel, né? Então, lembra que eu falei da questão do cara que era sindicalista, e aí quando você coloca ele como gerente, a forma como ele atua muda porque tem a questão do papel? Então, era isso a questão do papel, beleza. Aí a gente sabe também que a gente tem algumas normas que a gente compartilha. O que é esse negócio de norma que compartilha? Isso aí vem da sociologia, então a gente entende que é o seguinte, olha, o ser humano, a gente tem algumas regras que a gente chama de normas, porque elas não são regras necessariamente escritas, que você vai lá e você assina um contrato. São coisas assim que a gente simplesmente internaliza, a gente simplesmente aceita, justamente porque a gente é socializado. Então, a gente sabe de algumas coisas que ninguém precisa falar pra gente. Por exemplo, normas de aparência, que são uma das normas assim comuns que a gente tem. A gente sabe que tem um código de vestimenta. Ninguém precisa falar pra gente que ir de biquíni trabalhar para a Suelen lá não pode, né? Biquíni trabalhar para atender o povo financeiro. É a Suelen, né? É a Suelen. Pode, Sueli? Não pode. Então, assim, mas tá escrito em algum lugar que não pode ir de biquíni? Não tá escrito em algum lugar. Então, a princípio, não seria contra a regra. Agora, aparece lá com uma toalha pendurada nas costas e de biquíni no trabalho para você ver como é que as pessoas vão reagir. Então, algumas normas são, assim, introduzidas na sociedade, a gente sabe daquilo e a gente simplesmente aceita aquilo como uma forma normal. Aí tem algumas outras normas que a gente também tem já, né? Até principalmente quando a gente está entrando no mundo do trabalho. Por exemplo, a norma de desempenho.
Que é assim, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que dar resultado, que tem que ter algum tipo de rendimento, que a gente sabe que o desempenho é uma coisa importante. Ninguém precisa falar para você, olha, eu estou te contratando, mas ó, você tem que, né, dar algum resultado aí, você tem que fazer as coisas que a gente espera que você faça. Viu, Suelen? Suelen tem que fazer os contratos lá, tem que resolver o negócio que a gente espera que ela tenha algum desempenho. Agora, mesmo que ela esteja em casa, né, Suelen, você tem que continuar trabalhando, resolvendo os contratos aí do povo de saúde, porque a vida é assim, existem essas normas de desempenho. Não é, Suelen? Ó, e ainda a professora faz questão de lembrar, né? A hora que ela não está no trabalho, que ela está na faculdade, a professora ainda ajuda dizendo assim, olha, Suelen, tem que desempenhar. Aí as normas de conduta social, né? Então, assim, ó, você sabe que você não pode, você conheceu agora uma pessoa. Você não pode simplesmente ficar pegando no braço dela e conversando com ela, porque você sabe que isso seria inadequado. Você sabe que você não pode conhecer o, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, chegar lá e dar um abraço nele e ficar enganchado com ele, tipo, ai, vamos passear no parque. Porque são coisas de conduta social. Você, quando até fala uma coisa dessa, fica, cara, que absurdo, quem que pensaria uma coisa dessa? Então, a gente já sabe de algumas coisas que são parte da nossa da nossa rotina, né? As normas de alocação de recursos, a gente também sabe, né, que vai precisar de máquina, que vai precisar de coisa. Então, assim, é uma coisa assim bastante presente na nossa vida e a gente sabe que é uma é algo que faz diferença no grupo e no desempenho pessoal também, mas no grupo também. Aí, beleza, estamos falando de norma. Uma das coisas que aí o estudo de Hawthorne ajudou a entender foi o seguinte: Hawthorne é um bairro e o Mayo, eu já provavelmente falei desse cara antes para vocês, tá? Deixa eu ver se tem o nome dele no slide aqui. Não tem, mas tá. Eu vou escrever aqui. O nome dele é Mayo. Aqui. Tipo de maionese, só que para aqui, tá? E aí, esse cara, ele era um pesquisador da época, né? E ele estava tentando entender como fazia para as empresas terem mais desempenho. Porque estava vindo aí desse momento em que começaram as linhas de montagem, principalmente as indústrias de automóveis, né? Então, ali você tem a região de Detroit, que começou a ficar uma região assim das empresas de carro, né? Isso começou a ficar muito forte ali. E aí, um pouco para o lado ali, mais para a região de Chicago, mas é mais ou menos tudo no mesmo bloco ali nos Estados Unidos, começaram outras indústrias que começaram a ter esse jeito assim, mais linha de montagem, mais estruturado das organizações, porque até então você ia fazer uma roupa, você tinha costureira, e a costureira, né, começava desde o começo, ela ia lá, media a pessoa, daí depois ela dizia o que você quer, daí ela fazia lá um desenho mais ou menos, daí ela sentava, via o molde, depois ela cortava, depois ela... Tudo era ela que fazia. Com a coisa da Revolução Industrial, o trabalho começou a se dividir. Por quê? Porque começaram a perceber que se a gente colocasse uma pessoa só costurando, uma pessoa só cortando, uma pessoa só fazendo as medidas, aumentava a produção, né? Então a gente conseguia uma produção de escala. Então nessa época surgiu consultor e pesquisadores de tudo quanto é lado para tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a produtividade. E aí o Mayo começou a fazer esses estudos em algumas empresas do bairro, e na verdade ele nem era só um pesquisador assim que queria entender as coisas que estavam acontecendo, ele era meio que um consultor. Aí ele foi para esse bairro e várias indústrias ali passaram pelos estudos dele. Mas um dos mais assim conhecidos foi com as costureiras, e aí ele queria saber se mexer na luz, por exemplo, fazia diferença no trabalho das pessoas. E aí ele ia lá e as pessoas começavam a trabalhar naquele dia e a luz estava tipo baixinha, escuro. Aí ele ia lá e media, falava, eles fizeram
27 vestidos, beleza. Aí no dia seguinte, ele aumentava um pouco a luz, deixava mais iluminado, abria a janela, tal, tudo controladinho. Aí, hoje tem luz média, beleza. Luz média, eles produziram 30 vestidos. Olha, então a luz aí deve ser importante, hein? Beleza. Aumenta um pouquinho mais a luz, então. Aí aumentou a luz de novo. Olha, hoje eles produziram 35. Nossa, essa deve ser a luz ideal, então, para eles produzirem os vestidos, porque agora a gente percebeu que com essa luz alta aqui, eles conseguiram produzir 35, quando sem luz tinham produzido 27. Bom, então é o seguinte, nós como pesquisadores sérios, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para a luz escura para garantir que o pessoal lá, então, que agora produziu 35 com a luz clara, vai, né, deve voltar a produzir 27 com a luz sem luz, né, com escuro. E aí o que aconteceu é o seguinte, baixaram a luz, mas a produtividade ficou. Ele falou, epa, tem alguma coisa errada, então não era a luz? E aí ele começou a fazer outros testes, né? Tipo, põe cadeira, tira cadeira, fecha a janela, abre a janela, faz não sei o que, faz não sei o que. E aí o que ele descobriu? Ele estava lá para, né, tentar resolver a coisa do desempenho, mas o que ele descobriu é que não era exatamente porque ele estava mexendo na luz, mas como as costureiras perceberam que elas estavam sendo observadas, elas tinham essa coisa assim, bom, eles devem estar querendo que a gente desempenhe melhor, porque, né, a expectativa com certeza é essa. Mas eles estão dando atenção para a gente, então estão prestando atenção na gente, estão preocupados com a nossa saúde, estão colocando mais luz para a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos produzir mais. Só que como elas não sabiam a resposta ao que deveria se fazer, se responder produzindo mais, elas respondiam produzindo mais sempre. Então, assim, não fazia diferença para elas se era luz ou menos luz. Elas queriam dizer assim, não, a gente... Então, tá bom, vocês querem fazer uma pesquisa com a gente, que coisa chique, né? Nós estamos até se sentindo aqui pessoas chique, né? Então, a gente vai responder da forma que a gente acha que você quer, que é produzindo mais. Então... E aí, o que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que daí as costureiras começaram a conversar entre si. Falar assim, ó, os caras estão fazendo a pesquisa aqui, então vamos fazer o seguinte, nós vamos produzir um pouquinho mais. Mas, ó, não é para se explodir de produzir, sabe por quê? Porque daí a gente se explode de produzir hoje, eles vão achar que a gente consegue se explodir de produzir todo dia. Então, ó, vamos produzir um pouquinho mais. Mas, ó, não é para produzir 57, você tá entendendo? Aí a outra pessoa, não, mas eu quero produzir 57. E o grupo mesmo vinha para cima daquela doida e falava assim, não, senhora, a senhora vai participar com o negócio da gente, a gente vai produzir um pouquinho mais para deixar os caras felizes, mas a gente também não quer se estrepar aqui. E aí isso me lembra um pouco do artigo do vidro lá que eu mandei para vocês, né, que é das umas 2 semanas atrás, né? Lembra que eu mandei um artigo científico que o cara falava sobre as metas e tal, da quantidade de vidros que tinha que produzir? Era mais ou menos isso, né? Que os caras falavam assim, a gente produz mais, o cara aumenta a meta. Daí a gente vai lá, se mata, quer fazer a meta, chegar na meta, aí os caras vão lá e aumentam de novo a meta. Então não tem nenhuma coisa assim, tipo, meu, né? A gente vê o esforço que você teve para chegar aqui. Então, aí começou a coisa assim do grupo no sentido de que, poxa, peraí, nós temos que considerar um pouco essa coisa de desempenho, um pouco das coisas, das questões individuais das pessoas e o reforço que o grupo mesmo faz nas pessoas, nas outras pessoas que pertencem a esse grupo. E aí uma das coisas que eles descobriram também é que, obviamente, quando você tem grupo, uma das coisas que você vai ver é que não é muito tanto o dinheiro que é super importante para as pessoas, não é só ganhar mais, mas é elas conseguirem pertencer àquele grupo, elas conseguirem entender
que existe uma coisa social ali, existe um não, estamos juntos, nós fazemos parte do mesmo grupo, eu me sinto seguro por estar nesse grupo, eu tenho a minha individualidade respeitada, mas eu faço parte desse grupo. Então, também foram estudos que ajudaram bastante nesse sentido, o entendimento de que que o grupo tem bastante expectativa na vida das pessoas e tem bastante influência, né, na forma como as pessoas se comportam. Aí a gente vai falar um pouquinho de conformidade, ou seja, as pessoas tendem a ajustar o seu comportamento para as normas do grupo. Então, você quer fazer parte do grupo, as pessoas querem fazer parte do grupo, isso é importante para elas, né, se sentir parte do grupo, mas para fazer parte do grupo, não necessariamente ela pode ser aquilo que ela é na individualidade. Então, assim, ela às vezes ela sabe que ela vai ter que abrir mão de algumas opiniões, ela vai ter que abrir mão de algumas decisões que ela não necessariamente achava que era o que deveria ser feito, mas para participar do grupo. Então, aquele negócio que eu falei para vocês de novo, nem sempre o cara consegue ser um indivíduo cheio, 100% dentro do grupo, porque ele sabe que ele precisa abrir mão de algumas coisas e ele precisa reposicionar algumas coisas nele mesmo para que ele participe do grupo. Aí uma coisa importante tá, mas então se a pessoa quer fazer parte do grupo, será que então quando ela está no grupo, ela simplesmente se submete a todas as pressões que o grupo faz sobre ela? E aí tem uma outra pesquisa que é bem importante também e que talvez vocês também já tenham visto ou ouvido. Então é assim, o pesquisador lá chamava um grupo, né, para entender quanto o indivíduo ele era pressionado a responder da mesma forma que o grupo fazia. Então ele chegava lá e chamava todos vocês, tá bom? Aí eu chamava todos vocês aqui e dizia para vocês: escuta, a gente vai fazer um experimento e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então eu mostro essa xícara para vocês e daí eu pergunto para vocês: o que é isso? Aí vocês vão dizer xícara. Aí todo mundo fala xícara, beleza. Aí, depois eu falo assim, pessoal, que cor é essa aqui? Aí todos vocês falam vermelho, mas o Gustavo e a Heloísa vão falar, essa cor aqui é amarelo. E tem uma pessoa a mais no grupo que não combinamos algumas coisas, tá? Então, tem uma pessoa que de fato está sendo testada, entre aspas, e o resto do grupo está ali para fazer figuração, tá? Então, todos nós aqui estamos fazendo figuração. Aí eu combinei com vocês. Quando eu perguntasse, o que é isso aqui? Aí vocês todos, isso é uma xícara. Aí também combinei com vocês que na segunda pergunta, todo mundo ia dizer a resposta certa, exceto o Gustavo e a Heloísa. Aí eu dizia, que cor que é essa aqui? Aí todo mundo falou vermelho. O Gustavo e a Heloísa falaram amarelo. Aí eu falei, tá, beleza. Chegou num tempo, você vai fazendo, chega num momento lá que eu combinei com vocês antes, aí eu digo para vocês, pessoal, o que tem dentro dessa xícara? Aí todos vocês falam chá. E aí a pessoa que está sendo testada, ela olha e fala assim, não é chá não, isso aí é café. Aí a pergunta principal da pesquisa era, a pessoa que está ali, ela vai com o grupo ou ela vai ter coragem de dizer na frente de todo mundo que, tipo, gente, isso aí não é chá, isso é café. Sendo que todos os outros estão confirmando, tipo, não, é chá, nós estamos vendo que é chá. E aí chegaram numa marca impressionante de quase 40, 30 e... deixa eu ver até aqui quantos por cento. 37%, quase 40% das pessoas falaram chá. Aí se mostrava para a pessoa e falava assim, é chá mesmo? Chá, chá. Isso aí conheço chá a vida inteira. É chá? Chá. Por quê? Porque a pessoa entendia o seguinte, bom, deve ter alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Eu sei que é café, mas todo mundo falou chá, então acho que é para eu falar chá. Então fala chá também. Então, essa é uma pesquisa que ficou bastante importante para falar sobre a questão da diferença dos comportamentos das pessoas, das respostas das pessoas quando elas estão no grupo.
Entende-se, então, portanto, que é possível que uma pessoa dentro do grupo responda coisas que ela sabe que não são verdadeiras, que são diferentes daquilo que ela acredita, para se conformar ao grupo, tá? Para fazer a coisa da, da pressão do grupo e para ser aceito no grupo, né? Falar, bom, isso que todo mundo tá falando que é, então eu vou falar que é também, tá? Então, beleza. Então, esse é o nome desse experimento é Ash. Experimento do Ash é o nome do cara, tá? É só para vocês saberem que tem um nome. Deixa eu só voltar aqui na... Tá. Então, vamos falar isso, né? A questão das greves também pode ser um exemplo e tudo mais. E aí, aqui a gente tem uma coisa aqui sobre desvio de comportamento no trabalho, falando assim, bom, qual que é o dos grandes problemas dessa certa conformidade? É que às vezes você tem alguns tipos de desvio de padrão, desvio de conduta num grupo. E esse desvio de conduta no grupo, obviamente, vai trazer algumas consequências negativas para o grupo, mas mais do que isso, às vezes eles podem ser considerados. É que eu não queria que aparecesse tudo aqui, peraí. Aqui, eu vou deixar assim, que daí eu consigo ver o que está acontecendo. Deixa eu aumentar aqui. Então, é uma das consequências que a gente pode ter por causa do trabalho em grupo. Por quê? Porque aí o cara tem um desvio de comportamento e, por algum motivo, o grupo acaba ou replicando esse comportamento ou mantendo esse comportamento, e isso tem consequências, obviamente, graves para o grupo como um todo, porque ninguém aguenta ser sabotado o tempo todo, e aí, obviamente, o desempenho cai. Então, claro, o desvio de comportamento, ele tem um risco que é iminente nele. Os principais é o comprometimento que das pessoas falam, eu não vou me comprometer com esse grupo porque, né, é uma palhaçada, fica aqui todo mundo fazendo o que quer. A motivação e a cooperação, então isso aí já está em risco. Se você coloca isso em risco, você também tem um risco de desempenho. Então, é óbvio que desvios de comportamento são sempre problemáticos dentro das organizações, mas eles podem acontecer e, às vezes, dependendo da posição do cara no grupo, se ele é, por exemplo, um chefe, pode ser que, por conta dessas normas e expectativas de conduta e tudo mais, a gente que, de repente, está embaixo, não se manifeste porque pensa, cara, eu não vou perder meu emprego, né? Então, eu não vou falar do negócio desse porque acho que eu não posso falar sobre isso. Então, alguns desvios de comportamento aí que podem acontecer, eles são classificados em 4 grandes grupos ali, para a gente só conhecer alguns deles, tá? Mas, por exemplo, desvios de comportamento na produção. O cara simplesmente sai mais cedo do que o horário dele, ele para de trabalhar porque, começa a usar os recursos aleatoriamente, então desperdiça esses recursos. Daí, de propriedade, sabotar as coisas da organização, mentir sobre o tanto que trabalhou, roubar a organização, beleza. Política, que também são desvios de comportamento. Favoritismo, então eu coloco o cara que é meu amigo em vez do cara que é o mais competente. Fofoca, boato, culpar as outras pessoas. Aí as agressões pessoais, que daí são bastante graves, né? Assédio sexual, assédio moral, assédio verbal, roubar de outras pessoas e assim por diante. Então, tem uma outra mini pesquisinha aqui, né? Que fala o seguinte, mostra como é uma tendência de quando há um comportamento no grupo, esse grupo aparece mais essas questões no grupo do que individualmente. Por exemplo, o cara sozinho não mentiria, mas no grupo ele acaba mentindo. Ele sozinho enganaria pouco, ele no grupo enganaria muito mais. Ele roubaria, péssimo, né? Mas assim, roubar o clipes lá da empresa sozinho ele não faria, mas quando o grupo tem o comportamento, ele também faz. Então, algumas coisas aí para falar sobre normas do grupo, tá? Todo mundo bem até aqui? Manda um sim aí para mim, um não. Deixa eu ver vocês aqui.
Obrigada, Fernanda. Tá, outra coisa, então, que a gente tem sobre essa coisa do grupo é a coisa do status. O status, vocês sabem o que é status, né? Mas a definição bonita é assim, ó, uma posição social atribuída pelas pessoas a um grupo ou a um membro do grupo e permeia toda a sociedade. Então você pensa assim, essa pessoa tem status, ela tem alguma coisa especial, né? Ela tem algum poder sobre as outras pessoas, ela influencia as outras pessoas por alguma coisa. Então, pode ser um poder sobre as outras pessoas, pode ser porque ela contribui com as metas do grupo, e agora a gente está falando em termos de grupo, né? Por que o status é importante no grupo. Então, de repente, ela tem uma capacidade especial que faz diferença no grupo, então ela tem algum certo status. Por exemplo, a gente está fazendo um negócio para a Inglaterra, aí tem um cara lá que fala inglês bem pra caramba. E ele, então, é um cara que tem mais status no grupo, porque, pô, a gente depende dele para resolver uma coisa. E as características pessoais do indivíduo. Tem alguns indivíduos que são mais líderes, que eles são mais impositivos, ou eles são diferentes, têm características pessoais que acabam impactando no status, né? Aí, o que acontece? A gente tem que as pessoas tendem a, se apegar nessa coisa do status. Isso é uma coisa assim que é importante para as pessoas, né? Então, o indivíduo, ele tem uma tendência, em geral, tá? A ter algum tipo de status, de ser pelo menos pertença daquele grupo. Agora, uma das coisas que a gente sabe também é que quanto mais status aquele cara tem no grupo, e isso que é o que está dizendo aqui, status e normas, quanto mais status ele tem no grupo, mais liberdade ele tem para se desviar das normas. Porque ele é o chefe, ele é o cara que manda, ele é o cara que tem as costas quentes. Então, se ele desviar o comportamento, é menos grave do que o cara que não tem status. Então, status e normas estão relacionados dessa forma. Com relação à intervenção na equipe, né? O cara com status maior, ele tende a não fazer muito rodeio para falar. Ele vai lá e pau, fala. Então, ele tem mais assertividade. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque bom porque vai lá e não fica enrolando. Ruim porque, de repente, você precisa ajeitar as coisas como vão ser faladas, né? E uma outra coisa do status é que se os outros membros não perceberem aquele status como uma coisa justa, pode ser que você comprometa o desempenho da equipe, porque daí o cara foi colocado lá como chefe, mas ele não é reconhecido como o cara que tem características ou que é melhor ou que deveria ser o chefe porque ele tem a competência para, mas porque ele foi politicamente indicado. Então, se as pessoas do grupo começam a perceber isso, você tem problemas aí de desempenho, obviamente, porque o cara não deveria estar lá. Com relação, então, beleza. Questão cultural também para status é importante, porque algumas culturas, elas são mais do grupo e a outras são mais individualistas. Então, por exemplo, os americanos, eles são mais individualistas por natureza, culturalmente, diferente dos japoneses, que eles são mais grupais por natureza, eles são mais comunitários. Então, para o americano, o status é mais importante no grupo do que para o japonês, porque ele não se importa muito com isso, já que para ele trabalhar na equipe é uma coisa mais corriqueira. Então, tem que considerar isso também, tá? As questões culturais do lugar que você está tentando entender aquele grupo. Beleza, então assim, beleza. Trabalhar em grupo é bom? Trabalhar em grupo é bom. Vai fazer diferença na vida do desempenho da organização? Vai fazer diferença, porque a gente já descobriu que você tem pessoas diferentes, com capacidades diferentes, e que elas trabalhando junto numa mesma coisa, em geral, dá um resultado melhor do que você teria individualmente. Exceto por algumas questões
por exemplo, aquela folga social que a gente viu na semana passada ou retrasada, que a pessoa dá uma aproveitadinha quando o grupo é muito grande, porque ela pensa, ai, cara, quer saber? Eu não vou ficar me esforçando aqui, me matando, o outro que faça aí. Então a gente tem essa questão aí da folga social. E aí começa aquela discussão, tá? Mas então, se eu tenho o problema da folga social, qual que é o tamanho bom de grupo para eu garantir que todo mundo trabalhe e que eu tenha um desempenho melhor do que eu teria se fosse individualmente, né? Então as pessoas começaram a fazer testes para isso, para tentar entender se existia um número ideal de pessoas para um grupo, para uma equipe. Um das pesquisas que fizeram é do cabo de força. Bota os caras lá para fazer cabo de força. Então, como se eu botasse lá o Nicolas e o Gustavo. Então, o Gustavo está de um lado, o Nicolas está do outro. Eu falava, vai, puxa aí, beleza. E começaram a puxar, daí a gente mede a força, né? Aí o Gustavo fez... chegaram lá num resultado de 10 quilogramas força. Eu não sei se seria... Esse é o número adequado, tá? Mas eu vou fazer aí as contas mais ou menos só para a gente conseguir entender a ideia. Beleza. Então, eu coloquei o Gustavo e o Nicolas e eles fizeram 10 quilogramas, uma força de 10 quilogramas força. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu vou botar, então, do lado do Gustavo a Daniela e do lado do Nicolas o Hamilton. E aí eu tinha calculado que cada um fazia cerca de 10 quilogramas força cada um. Então, qual que é a expectativa? Fala para mim aí, com 4 pessoas, se cada uma faz 10, qual que é a expectativa de força que eu teria na corda? Pessoal de contabilidade fazendo conta aí. $20 para cada lado, né, Sueli? Certo? Então, no total ali 40, mas 20 para cada lado. Perfeito. Não é o que aconteceu. Começaram a perceber que quando eu botava mais gente, em vez de fazer os 10 cada um, o cara pensava, bom, vou continuar puxando aqui, mas a Sueli aqui está ajudando. Então, naturalmente, o esforço do cara caía. Então, caiu para 8. Então, ao invés de fazer os 10, os 20 no caso, né? 10 cada um fazer os 20, eles fizeram 16. E assim por diante. Só que aí, assim, começou aquele questionamento. Bom, mas 16 é melhor que 10. Sim, 16 é melhor do que 10. O ideal seria 20, mas a gente não consegue fazer os 20 com 2 pessoas, porque a gente tende a coisa da folga social. Então, isso é bem importante, tá? A gente, quando tem o trabalho no grupo, a gente vai produzir mais, vai desempenhar mais, porque, obviamente, eu tenho as 2 pessoas ali. Mas vai cair o desempenho individual por causa da folga social. Falar, então por que nós vamos botar o povo para trabalhar junto, se nós temos uma questão do indivíduo ali produzindo mais? Porque aí nós temos outras questões que a gente ganha com o grupo, que é a coisa da discussão, é a coisa de você pensar de forma diferente, é você chegar num resultado mais rápido. Então, quando é simplesmente executar por força, é mais fácil decidir, né? Você fala, então deixa todo mundo trabalhando individualmente, seja do que Deus quiser. Quando a gente está falando de questões que envolvem intelectualidade, alguma capacidade aí de raciocínio, não é tão simples assim, né? Porque sabe aquela coisa, 2 cabeças pensam melhor do que uma? É meio que nessa lógica. Então, aí você tem que cuidar para o tamanho da equipe não ser grande demais, para você garantir que todo mundo coloque a sua capacidade ali e não fique o cara ali boiando no meio da equipe. Por isso que quando a gente faz os grupos nas faculdades e tal, e fala, vamos trabalhar em grupo, a gente não faz grupo de 10, 12, 20 pessoas, porque a gente sabe que não tem como 20 pessoas trabalharem de uma forma harmônica a ponto de todo mundo trabalhar na mesma quantidade que todos os outros. Então, essa coisa do tamanho do grupo é uma coisa aí que ficou bastante clara,
que você tem um ganho, mas você tem que pensar para que você vai colocar as pessoas em grupo, porque para ter algum tipo de retorno que compense a folga social, por exemplo, né? Então, assim, por que isso acontece? Por que no grupo tem esse tipo de comportamento? Porque daí o cara tem aquele pensamento, cara, vamos fazer o que é justo aqui, né? Não vou me matar sozinho se o outro não vai fazer a parte dele. Então, é uma tentativa de equalizar, de deixar justa a coisa, mesmo que sem discutir um com o outro sobre isso. E porque você tem uma dispersão de responsabilidade, ou seja, não, mas não é culpa minha, é culpa do grupo, é o grupo que fez isso. Então, isso é uma coisa aí que tem que considerar com relação ao grupo. A outra coisa também que eu anotei aqui, que eu até queria falar para vocês, questão da motivação e da recompensa, tá? Tem que cuidar, porque assim, aí você pensa, bom, mas então eu vou continuar com as pessoas motivadas a trabalhar porque elas estão trabalhando no grupo. Você tem que pensar a forma de compensação desse tipo de desempenho, porque daí o cara não é mais um indivíduo, ele é o grupo. E aí, lembra que eu falei já anteriormente da pessoa não perceber que as coisas sejam justas? Então, é uma coisa assim, tá? Eu dou para vocês aí R$ 20 se vocês puxarem a corda mais forte. Então, aí o cara vai pensar, meu, mas não é justo um receber a mesma coisa que eu se ele trabalhou menos do que eu. Então, esses detalhes aí da motivação e da compensação dentro do grupo tem que ser considerados, tá? Então, assim, o que a gente tem que pode ser interessante para montar um grupo? Eu vou precisar montar um grupo de trabalho, vou precisar que as pessoas trabalhem juntas. O que pode ajudar esse grupo a trabalhar melhor? Ter meta de uma forma que cada pessoa possa se empenhar no trabalho, aumentar a competitividade entre os grupos, né, entre um e o outro, e focar nos resultados que são resultados do grupo e não só da pessoa, mas ter algum tipo de avaliação que você consiga avaliar o cara dentro do grupo, para não ter esse problema aí de dizer, não, mas o cara trabalhou menos do que eu. Tá, o grupo ganhou. O grupo ganhou, mas o fulano fez menos do que eu. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas no grupo da faculdade é um pouco meio assim, né? Você faz lá o trabalho sei lá, de logística, aí vocês tiram 9. Aí fica todo mundo, nossa, tiramos 9, que beleza. Mas aí começa aquela treta, né? Daí fulano fez bem mais do que o ciclano. O ciclano, ele não merecia esse 9, ele não fez nada. Pois é, só que daí ele tá no grupo e o desempenho foi considerado do grupo e não do indivíduo. E aí eu vou te falar bem a verdade, né, gente? Pra gente, por exemplo, professor, é bem difícil a gente conseguir saber quem é quem ali dentro do grupo, quem tá fazendo o quê. Porque se a gente não estiver junto na sala de aula, fica difícil a gente ver o que está acontecendo, né? Só pelo relato de vocês. E aí isso na empresa acontece também, tá? Então, assim, aquilo que você vive agora na faculdade pode acontecer na empresa também dentro do grupo. Selecionar questões individuais, né, de personalidade, de características pessoais, de pessoas que gostam de trabalhar em equipe, e distribuir as recompensas baseada na contribuição de cada grupo. E isso, pode saber, normalmente dá pau. Por quê? Porque é difícil você chegar nesse consenso de tipo, não, fulano realmente trabalhou mais, ganha mais, fulano trabalhou menos, ganha menos. Porque uma das coisas que normalmente acontece é o cara que trabalhou menos dizer assim, não, mas eu trabalhei menos porque não me deram oportunidade, ou porque fulano ali é centralizador e ele quis fazer tudo do jeito dele e eu que não tive oportunidade, mas não acho justo eu ganhar menos do que o outro. Vocês já viram isso em algum lugar? Vamos aí comentar, não é, gente? Tá. Tá todo mundo aí? Sim. Tá. Entendido até aqui, gente? Tá. A gente vai falar um pouquinho sobre coesão, que é assim, quanto o cara
quer ficar naquele grupo, quanto ele gosta daquele grupo, quanto ele consegue se agrupar naquele grupo de fato. Ele fala, não, realmente existe uma coesão interna aqui e a gente consegue trabalhar junto, a gente gosta de trabalhar junto e a gente quer continuar trabalhando aqui em equipe junto. E aí, o que você tem? Obviamente, quanto maior a coesão, você tem mais desempenho. Isso é meio óbvio, né? Só que a gente tem uma relação ali com normas de desempenho, ou seja, quando eu tenho umas normas mais estabelecidas, as normas são mais altas e a coesão do grupo é alta, então todo mundo quer trabalhar junto e todo mundo sabe o que tem que ser feito, porque isso está bem estabelecido, você tem uma super produtividade, né? Por outro lado, às vezes eu junto algumas pessoas e aí eu falo para vocês assim, vocês vão fazer um trabalho em grupo. Só que daí sou eu que vou definir os membros do grupo, tá? Eu vou definir aleatoriamente quem vai trabalhar com quem. Aí vocês têm uma baixa coesão, porque vocês não gostam de trabalhar junto. Você gostaria de ter escolhido sua equipe, mas tá, você vai trabalhar junto porque foi dito que vai ser assim. Então tem uma baixa coesão. No entanto, ainda que esteja uma baixa coesão, o grupo não é muito coeso, as normas de desempenho estão muito resolvidas, sabe o que tem que ser feito, quem vai fazer, nananã, tararara. Então, você tem ainda uma produtividade moderada, porque as pessoas vão continuar fazendo as coisas porque você ainda tem as normas de desempenho resolvidas. Então, tudo bem, você tem uma baixa coesão, o grupo não quer necessariamente trabalhar junto, mas as normas estão muito bem definidas, então você tem uma produtividade moderada. Você tem um grupo forte, um grupo que quer trabalhar junto, a coesão é alta, só que você não tem normas de desempenho muito resolvidas. A produtividade é baixa. Por quê? Porque o grupo tá coeso, o grupo trabalha entre si, aí o próprio grupo chega e fala assim, cara, a gente nem sabe direito o que é para fazer. Ai, vamos fazer o que der então. E aí qualquer coisa eu cubro você. Se a professora perguntar, eu falar, mas professora, a gente não sabia direito o que era para fazer. Não foi culpa do fulano. Isso aqui a gente aqui é parça, nós fazemos coisas junto. Aí você tem uma produtividade baixa. E se você tem uma coesão baixa e uma norma baixa, você, logicamente, tem uma produtividade, é a produtividade mais baixa de todas. Então, claro que no mundo ideal, você teria uma equipe coesa com as normas de desempenho muito resolvidas. Agora, se você precisar decidir, é melhor juntar gente que não quer trabalhar junto com umas normas bem resolvidas, do que juntar pessoas que querem trabalhar juntas, mas você não tem as normas muito claras. Você provavelmente vai ter uma produtividade melhor com gente que não está muito afim de trabalhar junto, mas que você decide muito claramente o que é o desempenho, do que as pessoas que querem trabalhar junto, mas você deixa o desempenho a Deus dará, tá? Então a coesão do grupo aí é bastante importante nesse sentido, tá? Tá, então assim, beleza, vamos trabalhar em grupo porque é melhor trabalhar em grupo? Ah, é melhor trabalhar em grupo. Tem alguns benefícios, mas tem alguns problemas aí que vocês têm que considerar quando vocês forem executar coisas em grupo dentro da empresa ou até na faculdade mesmo, tá? Deixa eu só tomar aqui porque tá ficando frio. Desculpa aí. Tá. Quais os pontos fortes de você trabalhar em grupo? Muito mais informação, muito mais conhecimento, né? Porque daí você tem um monte de gente que leu coisa diferente, que veio de lugar diferente, com culturas diferentes, com ideias diferentes. Então, sensacional, ótimo. O que é legal também? Tem mais informação para poder decidir, né? Então, assim, fala, vamos pintar a casa, beleza. A tinta custa cara, eu acho que eu vi uma promoção não sei aonde, fulano fala, não, eu sei pintar e tal. Então, você tem muito mais informação para decidir. Beleza. Muita diversidade de ponto de vista, então você, né, não fica só assim, tipo, não, aquela coisa do cavalinho lá com a viseira, né? Só sei sobre isso aqui. Então você tem mais ponto de vista e aumentam a aceitação da solução, porque tem uma discussão, né? Então, assim, vamos fazer isso? Não, vamos, não vamos? Tá. Mas aí, quando decide, dá uma sensação de que foi o grupo que decidiu. Se foi o grupo que decidiu, a aceitação costuma ser melhor. Então, todas as coisas são coisas muito boas aí que você tem de resultado da tomada de decisão no grupo.
Por outro lado, você tem alguns lados negativos que você vai precisar considerar quando você vai usar o grupo. Demora muito. Enquanto uma pessoa vai lá e fala, vai pintar a casa sim ou não em 2 minutos, o grupo vai discutir, né? E pinta, não pinta, é caro, não é caro, da onde que vai sair o dinheiro e qual que é a cor e, putz, eu não gosto de verde, eu gosto de azul e tal. Então, assim, muito tempo para discutir as coisas. Vai trazer mais informação? Vai, mas vai demorar mais tempo. Então, se não tem tempo, pode ser que trabalhar em grupo não seja uma boa ideia. Existe pressão para conformidade, então alguém ali do grupo vai sair, vai ter que abrir mão da sua opinião por alguma coisa, porque no sentido, cara, você vai ter que participar do grupo e aí a maioria que vai, né? Pode ser dominada por um indivíduo ou um subgrupo, então às vezes o cara tem mais status por algum motivo e ele domina o negócio e vai falar assim, não, mas é eu que decido. Então daí tem a sensação de que não é um grupo que decidiu, né? E tem a ambiguidade da responsabilidade. Por quê? Porque aí decidiram, vai ser verde a pintura da casa. Aí depois falam, cara, mas verde é muito ridículo. Quem teve essa ideia? O grupo. Tá, mas quem que é o responsável por ter batido o martelo? Foi o grupo. Não, mas eu quero demitir o cara que... Não, foi o grupo. Então, você tem ali uma questão de que, tipo, né, todo mundo é responsável por tudo, né? Deixa eu ver se é essa aqui que eu quero. Mudança, não. Eu queria um que... Aceitação, esse aqui eu anotei. Eu queria um que era o seguinte. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Que são algumas técnicas aí para a gente trabalhar no grupo para decidir em grupo. Então, são 4 técnicas aqui que foram separadas que eu queria partilhar com vocês, até para vocês usarem aí no dia a dia de vocês, principalmente quando for fazer trabalho em equipe. Tem algumas coisas aí que podem ajudar vocês a decidir algumas coisas. Então, o brainstorming é um dos mais clássicos aí, né? Bem conhecido, que a tradução para português seria tempestade de ideias, que basicamente funciona assim: você dá um tema para as pessoas e todo mundo fala o que vier na sua cabeça, vocês vão anotando e ninguém faz nenhuma crítica até o momento de fazer as críticas, tá? Então, eu chego para vocês e falo assim, gente, o que vocês acham da gente fazer essa aula, então, até dezembro, em vez de ser só até junho? Aí todo mundo começa a falar, eu acho bom. Daí o outro fala assim, eu acho que a gente devia ser anual. Aí o outro fala não sei o quê, o outro fala não sei o quê. Aí você vai anotando tudo. Aí a ideia é que as pessoas que participam do brainstorming é que elas falam o que elas quiserem, mesmo que seja a coisa mais estúpida do mundo. Então seria uma coisa assim, uma situação neutra para todo mundo falar o que bem entender e todo mundo anota. Beleza. Anotou? Aí cada uma das coisas vai ser criticada por ela mesma e não por quem falou. É claro que não é bem assim que a gente consegue fazer no mundo real, mas seria assim, tá? Você teria lá as ideias e daí você ia olhar ideia por ideia para ver o que seria mais interessante e todo mundo participaria daquele processo de construção, de decidir qual que seria a melhor opção, qual que seria a melhor ideia, tá? E aí, então, você faz lá uma supervotação, uma discussão para discutir o que faria. O outro grupo é o grupo de interação, que é meio óbvio, né? Tipo, você bota todo mundo lá para conversar e eles só colocaram como grupo de interação ali para fazer o contraponto com a reunião eletrônica, que eu já chego aqui. Não, eu vou falar já, né? É que, assim, quando os caras fizeram isso, era uma coisa assim... a coisa da internet não era tão óbvia quanto a gente tem agora, né? Então a reunião eletrônica tinha muita coisa de proteger os indivíduos. Então, para evitar essa coisa do status e tal, você colocava lá as pessoas para votarem em algumas coisas e aí tinha um certo anonimato. Então todo mundo dava a sua opinião, mas eu não sabia de quem era quem a opinião, para a opinião não pesar mais por ser do fulano ou ser do ciclano.
Então, seria uma lógica aí para manter algum tipo de anonimato. Agora, precisa ser eletrônica para fazer isso? Não, dá para fazer no papel, né? Cada um escreve um negócio, bota lá numa cesta e aí ninguém sabe de quem que é quem. Então, também é uma técnica para você evitar que você saiba quem é quem no grupo, para que as ideias brilhem por si só, não necessariamente por quem deu aquela ideia. E a técnica do grupo nominal é parecida com essa que eu falei do anonimato, que é da reunião eletrônica, mas é assim, eu tenho uma situação e aí cada pessoa dá a sua opinião de forma primeira, eu mesma, né? Falo lá o que você acha que deveria ser feito para isso. Aí eu vou lá e escrevo a resposta. E aí a gente vai fazendo rodadas de eleição e dizendo assim, essa continua, essa aqui é uma ideia que poderia ser reposicionada e tal. Também é uma tentativa de fazer com que a a coisa seja resolvida sem necessariamente você expor as pessoas. Uma coisa assim que é importante é que, obviamente, eu tô vendo aqui que eu anotei aqui que eu tô colocando menos eficácia, mais tempo e menos satisfação. Sobre as reuniões eletrônicas, né? É porque começaram a perceber que, assim, quando começou isso, falaram, nossa, sensacional, né? Vai ser bom porque as pessoas podem fazer votação de onde elas estiverem e tal, vai ser rápido, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. E aí começaram a perceber uma coisa que a gente tem percebido nessa quarentena, né? Ficar na frente do computador muito tempo cansa. Ficar na frente do computador muito tempo, às vezes, enche as paciências. Então, não necessariamente você tem mais eficácia pelo fato de você estar usando meios eletrônicos. E não necessariamente você consegue fazer mais rápido porque você está usando meios eletrônicos. Então, é uma das críticas aqui que você tem para isso. Aí, essa parte do grupo, a gente resolve essas questões aí de norma, papel e tudo mais, e na sequência a gente tenta entender a diferença do grupo para a equipe, porque aí também a gente tem uma característica mais específica para entender como que a gente conseguiria fazer com que esses grupos sejam cada vez mais capazes de desempenhar mais. Tentando evitar esse negócio da folga social, tentando entender essa questão da individualidade para que a pessoa continue motivada e não fique escondida só no trabalho do grupo e assim por diante, tá? Então, mas eu acho que isso até aqui deu para a gente ter uma boa base daquilo que a gente precisava entender com relação a grupos, né? Alguma dúvida, gente, aqui sobre papel, norma, sobre status, sobre tamanho do grupo, né? Que, tipo, existe um tamanhos limites aí, né? Para você conseguir melhores participações e etc. Lógico que as pessoas têm tentado chegar a um número mágico, tá? E o número mágico não existe. Mas o que eles sabem é que é o seguinte, de 8 a 12 pessoas, quando é uma coisa, uma estrutura um pouco maior, né? Não é no caso aí do trabalho em equipe da universidade, mas de 8 a 12 pessoas você tem bastante pluralidade de ideias e tal, ou de até 12, mas assim, 12 ainda já apertando um pouquinho, né? Você já tem bastante pluralidade de ideias sem se perder demais da coisa. Agora, mais do que isso, aí já vira loucura. Tá, alguma dúvida até aqui, gente? Nenhuma dúvida? Certo. Então tá bom, então eu vejo vocês na semana que vem, a gente termina o negócio daí das decisões e tal, das equipes e na sequência a gente vai terminando o semestre, né, gente? Que é isso aí. Deixa eu parar a gravação aqui.